bem-vindo ao Dialogando. Hoje nós vamos falar de um assunto que está super em pauta, que é a sexualidade na internet. A nossa ideia é fazer com que os jovens utilizem essa ferramenta de forma segura para evitar ser possível vítima de crimes virtuais. O Dr. Jairo atualmente escreve para o jornal O Estado de São Paulo, para a revista Cultura, a revista Época e também para o portal UOL. Dr. Jairo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que a gente fizesse um comparativo das gerações. A geração atual e as gerações dos nossos pais. A gente percebe que existe um abismo gigantesco no que se refere à liberdade para falar sobre sexo. O senhor acha que esse assunto já não é mais um tabu entre as famílias ou que elas estão mais dispostas a falar sobre esse tema? Cíntia, eu acho que mudou muito mesmo, né? A relação que o jovem tem com a questão da sexualidade hoje e a relação que o jovem tinha com a sexualidade há 20 ou 30 anos, né? Assim, nessas 2 ou 3 décadas, muita coisa mudou, né? E acho que uma das coisas, né, que mais impactaram nessas mudanças aí é exatamente essa questão de poder, do jovem poder falar muito mais tranquilamente, muito mais abertamente sobre sexualidade. Agora, isso não significa dizer que é fácil na casa de todo mundo, né? Não é. E apesar da internet ela ter facilitado esse assunto ser introduzido dentro de casa, mas existe uma idade em que a criança ou adolescente seja orientado sexualmente? As crianças, e quanto mais jovens, acho que esse fenômeno é mais intenso, né? Elas já nascem praticamente imersas no universo da internet, né? E quando elas ficam um pouquinho mais velhas, né? Nessa fase que a gente chama de pré-adolescência, de 8, 9, 10 anos, né? Ela já está muito mais ligada em tudo que está acontecendo. Às vezes esbarra na internet numa série de informações e muitas vezes de informações ou de imagens que estão muito aquém do que ela pode entender naquele momento. Você acha que talvez o pai não deveria esperar o filho ir atrás de informação? Ele deveria introduzir isso antes? Da mesma forma que a gente conversa com o filho sobre início de vida sexual, sobre consumo de álcool, sobre violência, segurança, a gente também tem que falar sobre o uso de internet. Ao invés de tentar monitorar, cercear, controlar, não é melhor a gente alertar sobre os riscos, a gente conversar sobre quais são os problemas que podem aparecer? E aí você capacita, você treina, você desenvolve no teu filho, nos teus filhos, essa habilidade. Doutor, e quando isso já aconteceu? Esse conteúdo já foi introduzido, uma criança e um jovem já viu isso, o que os pais devem fazer? Nesse caso específico, acho que a gente corre um pouquinho atrás do prejuízo, né, sem grandes problemas, sem querer arrancar os cabelos porque aconteceu uma coisa, porque eu vi o filho vendo um filme, ou a menina vendo uma imagem. Acho que é conversar sobre isso, né, para que das próximas vezes a criança ou o adolescente tenha um pouco mais de noção do que eles estão vendo e para onde eles estão indo. Eu te pergunto isso porque um outro fenômeno que a gente tem visto aí é o sexting, que são vídeos e fotos de conteúdos sexuais que são compartilhados nas redes sociais. Por que o senhor acha que isso virou moda? Acho que a primeira questão é que é muito fácil. O que acaba acontecendo? Eles acabam unindo, né, o instrumento que está ali do lado deles, a possibilidade de falar sobre isso, de usar essa ferramenta, né, com essa sensação que eles têm que isso é bacana, que isso é descolado, que isso faz eles serem mais avançadinhos ou mais maduros do que eles estão naquela fase. Muitas vezes os colocam em situações mais complicadas. Não, e fora isso, as consequências não são só para quem pratica isso, né? Porque a família toda acaba sofrendo por conta disso, né? Pois é, dependendo, né, do conteúdo que for passado, de como esse conteúdo for trabalhado, com quem ele vai ser dividido, para quem ele vai ser passado, né? Às vezes a gente pode ter consequências complicadas mesmo, né? Eu te pergunto isso porque é muito comum hoje em dia a vingança pornô, né? Termina um relacionamento e o menino vincula aquele vídeo íntimo que teve enquanto estava namorando, sem o consentimento da pessoa. O que os pais devem fazer? Como lidar com essa situação? Na verdade, a gente devia ter pensado nisso antes. Assim, por que eu vou me expor, né, na internet, até para o meu namorado, para minha namorada, se eu sei que eventualmente essas imagens podem vazar por aí, podem sair por aí sem o meu controle. Agora, se vazou, se aconteceu, acho que de novo, pai e mãe, né, tem que estar junto, tem que estar ajudando para dividir esse peso, né, e evitar que coisas mais complicadas aconteçam. Eu te falo isso porque tem até um caso de Belo Horizonte
que esse vídeo viralizou na internet, que foi a mãe punindo o filho por ele ter feito justamente isso, né? Dele ter gravado a namorada no momento íntimo. Como é que o senhor analisa esse caso? A violência, a agressão nunca é a melhor forma de se resolver nenhum conflito, nunca. Esse fenômeno da internet, esse momento da internet é muito curioso porque ele amplifica qualquer tipo de situação. Então, assim, uma chinelada que ficaria no privado, né, se torna pública. Todo mundo viu esse moleque apanhando da mãe, né? Todo mundo viu essa mãe batendo nesse filho. Eu acho que mostra pra gente, não só na situação da troca de conteúdo mais íntimo, da troca de conteúdo erótico, tomar muito cuidado com isso, né? Com essa possibilidade daquele momento íntimo se tornar um momento compartilhado com o mundo, com todo mundo e de repente pode ficar para sempre, né? Difícil você apagar todos os rastros quando você está falando de internet. Doutor Jair, a internet nos dá um universo de possibilidades. Me cita um exemplo do que os pais podem fazer, aliás, não só os pais, né? Porque os responsáveis muitas vezes são o irmão mais velho, educadores, mas me cita alguma coisa concreta do que eles podem fazer no dia a dia. Eu acho que, por exemplo, é a história das viagens, né? Você está programando uma viagem, ou naquele momento você não tem dinheiro para fazer aquela viagem, né? Mas você quer mostrar um pouco daquilo para o teu filho, né? Você tem hoje tantas possibilidades, tantos programas, tantos aplicativos que você vai lá, você olha, você navega. Eu acho que são possibilidades de desenvolvimento de habilidades, né, para todo mundo. Para os mais jovens e para os mais velhos. É interessante falar dessa questão da escola, desse papel da escola, porque a gente voltando no assunto da sexualidade, um outro caso recente que foi a lista Top 10, né, que foi divulgada na internet, aconteceu em um monte de escola que são listas feitas por garotos das meninas consideradas as mais vadias da escola. E essa lista foi circulando na internet e as consequências disso foram graves. Muitas deixaram de frequentar a escola, outras tentaram cometer suicídio. Que tipo de pessoas nós estamos formando? Algumas situações como essa que você está colocando demonstram assim, como que as pessoas em alguns momentos podem ter reações absurdas, comportamentos absolutamente inadequados, cruéis. Eu acho que isso tudo traz pra gente, né, primeiro uma questão que é anterior à questão da internet. A culpa não é da internet. A gente tem um problema, né, de discussão de gênero, a gente tem um problema de uma sociedade machista, patriarcal, em que é um poder diferente para o homem e para a mulher. Então isso tudo é anterior à internet. O que a internet faz? Ela amplifica. Aquilo ganha um espaço, uma dimensão gigantesca, a ponto da menina ficar tão desmoralizada que ela quer sair da escola, ou em algumas situações a menina até tenta, chega a situações dramáticas como até pensar ou praticar mesmo suicídio, mas o pai tem algumas dificuldades. Uma das dificuldades é trabalhar com a criança essa coisa do impacto, da amplitude e do tempo que isso vai durar, até porque o jovem muito jovem não tem muita noção de tempo, né? Não tem muita experiência de vida. A gente fala das boas práticas, essa é uma má prática, né? Então, assim, usar isso como exemplo, acho que é bacana para você educar teu filho para o uso. E para a gente encerrar, o que os pais, professores e responsáveis devem fazer para orientar esse jovem a não agir de forma inconsequente na internet? Pai e mãe têm que educar o filho, né? Assim, princípios éticos, princípios morais, como ele ser um cara bacana, como ele ser um cara bom, por que não é legal ele falar mal dos outros, por que não é legal ele fazer comentários racistas, sexistas, preconceituosos. Quer dizer, isso deve acontecer fora da rede e obviamente que a hora que está na rede, isso também tem que ser passado para a rede. Mesmo que você tenha pouco tempo com teu filho, esse pouco tempo tem que ser um tempo vivido com qualidade, com intensidade. E aí, se eles estão tão ligados na internet, por que eu não aproveito a internet para me aproximar, para falar com ele, para construir uma relação de confiança e para mostrar para ele o que é legal e o que não é legal. De novo, então, a educação para o uso, mas antes de tudo isso, educação, né? Quer dizer, tá nesse processo. Quer dizer, a vida deve ser a mesma, né? Dentro da rede, fora da rede, sim, você a mesma é um pessoa. Só, né? Acho que é isso. Dr. Jairo, muito obrigada por esse bate-papo. Eu agradeço, eu tenho certeza que essas suas orientações vão ajudar muitos pais, professores e orientadores a fazer um jovem, um adolescente muito mais consciente quanto ao uso da internet. Muito obrigada a você também que nos acompanhou aqui no portal Dialogando e a gente se encontra na próxima. Obrigada.